20 anos guardando o segredo mais perigoso das Appalachian Mountains estavam prestes a desmoronar ao nosso redor como um celeiro podre numa tempestade de vento. E a verdade horrível que descobriríamos nos forçaria a questionar tudo o que pensávamos entender sobre a criatura que abrigávamos desde 1963. Minha irmã Dorothy e eu acreditávamos que estávamos protegendo ele, oferecendo-lhe refúgio em nossa isolada propriedade na montanha. Não tínhamos ideia de que, na verdade, estávamos escondendo-o de algo muito mais terrível do que caçadores de troféus ou trilheiros curiosos. Não tínhamos ideia de que ele estava fugindo de uma ameaça que, no fim, nos encontraria a todos. Meu nome é Rosalie Warren e em outubro de 1983 eu tinha 44 anos e morava no rancho de ovelhas da família nas Blue Ridge Mountains da Virgínia com minha irmã mais velha, Dorothy, que tinha 48. Nossa propriedade se estendia por 350 acres de floresta de madeira de lei e pastagens altas, cercada pela Jefferson National Forest em 3 lados e acessível apenas por uma única estrada de cascalho sinuosa que subia por 6 quilômetros a partir da estrada municipal mais próxima, lá no vale. Era um lugar remoto, privado e absolutamente perfeito para o segredo que guardávamos desde que éramos jovens mulheres recém-saídas da adolescência. Aquela manhã de terça-feira começou como qualquer outro dia de outono nas montanhas. Eu estava no galpão de equipamentos, o ar denso com o cheiro de graxa e aço frio, trabalhando no teimoso conjunto da embreagem da nossa caminhonete Chevrolet 1976, enquanto Dorothy verificava as cercas em nosso velho International Scout 1971. O rádio sobre a bancada tocava Every Breath You Take, do The Police, uma música que tocou tanto naquele ano que eu podia recitar cada verso sem pensar. Sua melodia assombrosa, uma trilha sonora estranha para nossas vidas isoladas. Outubro tinha trazido a primeira frente fria, séria, para as terras altas. E a geada ainda brilhava na grama, nas áreas de sombra, onde o sol da manhã ainda não havia chegado, cintilando como diamantes espalhados pela encosta do prado. Eu estava com o braço enfiado até o cotovelo, em fluido de transmissão e graxa, lutando com um parafuso enferrujado, quando ouvi o som característico do Scout de Dorothy subindo a estrada principal muito mais rápido do que ela normalmente dirigia. Ela derrapou até parar do lado de fora das portas do galpão, numa nuvem de cascalho. E pude ver pela expressão de lábios cerrados em seu rosto, marcado pelo tempo que algo tinha dado muito errado. Rosalie, arrumamos um problema sério, disse ela ao sair do banco do motorista e bater a porta atrás de si com uma força que ecoou no ar silencioso da manhã. Tem uns agrimensores trabalhando ao longo da divisa norte. Gente com cara de gente do governo, com veículos oficiais e todo tipo de equipamento espalhado por toda parte. Meu estômago afundou como uma pedra jogada num poço fundo. Que tipo de gente do governo? Perguntei, limpando minhas mãos sujas de graxa num pano de oficina, meu coração começando a bater num ritmo lento e pesado contra minhas costelas. Não deu para ver direito da distância que eu mantive. Mas eles estão marcando árvores com fita laranja, coletando amostras de solo com algum tipo de equipamento de perfuração. Um deles carregava o que parecia ser um rifle de caça, talvez uma arma de tranquilizantes. Dorothy tirou suas luvas de couro e as enfiou no bolso de sua jaqueta Carhartt surrada, seu rosto enrugado com o tipo de preocupação que eu não via desde que nosso pai faleceu. Eles estão trabalhando a uns 3 quilômetros do sistema de cavernas, disse ela em voz baixa, olhando ao redor como se alguém pudesse estar ouvindo, embora estivéssemos completamente sozinhas na propriedade. O sistema de cavernas onde ele vivia, onde levávamos comida e suprimentos há 2 décadas. Eles te viram observando? Perguntei,
já sentindo aquele pavor familiar se instalar em meus ossos. Um peso frio que fora nosso companheiro constante por 20 anos. Acho que não, respondeu Dorothy balançando a cabeça. Fiquei bem recuada na linha das árvores o tempo todo. Usei os binóculos do cume. Mas, Rosalie, se eles estão conduzindo algum tipo de levantamento oficial lá em cima, se estão planejando construir algo, ou extrair madeira ou minerais, ou seja lá o que as agências do governo planejam hoje em dia, eles podem acabar topando com ele. Nós duas entendíamos exatamente o que isso significaria sem precisar dizer em voz alta. 20 anos de segredo cuidadosamente mantido estariam acabados. Não apenas nosso segredo, mas a segurança dele, sua vida, tudo o que havíamos sacrificado e trabalhado tanto para proteger desde que éramos jovens. Preciso avisá-lo esta noite, eu disse, já tirando minhas luvas de trabalho engorduradas e jogando-as na bancada ao lado do rádio. Esta noite, depois de escurecer, quando não houver chance de ninguém me ver na trilha, Dorothy assentiu sombriamente, o maxilar travado naquela linha teimosa que eu conhecia tão bem de uma vida inteira, trabalhando ao seu lado. Vou ficar de olho nesses agrimensores amanhã de manhã, ver se consigo descobrir o que exatamente eles estão fazendo e por quanto tempo planejam ficar. Mas, Rosalie, talvez finalmente seja a hora de começarmos a considerar outras opções para ele. Não podemos protegê-lo para sempre se o governo federal se meter no que quer que esteja acontecendo lá em cima. Eu não respondi, porque não tinha uma resposta para dar. Como exatamente se realoca uma criatura de mais de 2,20 metros de altura, que vive no mesmo sistema de cavernas há pelo menos 20 anos? Para onde ele iria? Que outro lugar poderia oferecer a ele a mesma combinação de isolamento, proteção e a confiança de pessoas dispostas a manter sua existência em segredo? Enquanto eu limpava o fluido de transmissão das minhas mãos na pia velha no canto do galpão, minha mente viajou de volta no tempo, para o dia em que tudo começou. De volta a novembro de 1963, quando Dorothy e eu encontramos pela primeira vez o ser que acabaríamos chamando de Silas. Novembro de 1963 parece outra vida agora, embora certos momentos daquele mês permaneçam tão vívidos em minha memória, como se tivessem acontecido ontem de manhã. Eu tinha 24 anos na época, ingênua e ainda aprendendo como o mundo realmente funcionava. Dorothy tinha 28 e tínhamos acabado de herdar o rancho de nosso pai, que faleceu de repente de um derrame naquele outono enquanto cuidava das ovelhas no pasto superior. Nós o encontramos deitado pacificamente na grama alta, com as montanhas se erguendo atrás dele, quase como se ele tivesse simplesmente decidido tirar uma soneca e nunca mais acordado. O médico disse que ele provavelmente não sentiu nada, o que foi um pequeno consolo naqueles dias sombrios que se seguiram. Ainda estávamos aprendendo cada canto e característica da propriedade, ainda descobrindo todos os lugares escondidos e limites que nosso pai conhecia de cor, mas nunca teve tempo de nos mostrar antes de partir. Quando a primeira grande tempestade de inverno da temporada veio uivando do norte, ela nos pegou quase completamente desprevenidas. Foi uma tempestade brutal, uma das piores que os mais velhos do vale diziam se lembrar. Quase 1 metro de neve pesada e úmida caiu em pouco mais de 2 dias, acompanhada por ventos que derrubaram árvores e romperam linhas de energia por todo o condado, e temperaturas que caíram bem abaixo de 0 à noite. Ficamos sem eletricidade no segundo dia da tempestade, e na terceira manhã, nossa lenha empilhada perto de casa estava perigosamente no fim. Dorothy e eu nos agasalhamos com todas as camadas de roupa que tínhamos e nos aventuramos até o depósito de lenha, que ficava a uns 100 metros da casa principal, para buscar toras suficientes para não congelarmos. Foi quando ouvimos
Um som que não pertencia ao caos uivante da tempestade. Um choro, ou algo muito parecido com um choro. Não exatamente animal, nem totalmente humano, mas definitivamente um som de aflição e sofrimento. Vinha da direção do antigo galpão de equipamentos, uma estrutura que nosso avô construíra na década de 1920 e que raramente usávamos, já que a maior parte do maquinário agrícola antigo lá dentro havia enferrujado e se tornado inútil décadas atrás. Dorothy e eu trocamos olhares confusos através da neve que rodopiava, nossa respiração formando nuvens espessas no ar gélido. Provavelmente um cervo ferido que se perdeu na tempestade, disse ela em voz alta por cima do vento, embora seu tom sugerisse que não estava totalmente convencida de sua própria explicação. Abrimos caminho pelos montes de neve em direção ao galpão velho, e foi quando vimos as pegadas, enormes, com pelo menos uns 45 centímetros de comprimento, marcadas profundamente na neve e levando da beira da floresta direto para a porta do galpão, que estava ligeiramente entreaberta apesar do vento, tentando fechá-la com força. Isso definitivamente não é um cervo, eu disse, afirmando o óbvio, porque minha mente não conseguia processar o que eu estava realmente vendo. Dorothy, sempre a mais corajosa de nós duas, mesmo quando éramos crianças, avançou e empurrou a pesada porta de madeira que se abriu mais em suas dobradiças enferrujadas. O som de choro parou imediatamente, cortado tão bruscamente como se alguém tivesse desligado um interruptor. Na penumbra cinzenta que se filtrava pelas janelas cobertas de neve, pudemos vê-lo claramente. Ele estava agachado no canto mais distante do galpão, pressionando-se contra a antiga fundação de pedra, tentando desesperadamente se fazer menor, uma tarefa impossível, dado seu tamanho enorme. Ele estava coberto da cabeça aos pés por um pelo grosso marrom acinzentado, emaranhado e com cristais de gelo. Seus ombros eram impossivelmente largos, seus braços mais longos do que parecia natural. Suas mãos enormes, com dedos grossos que terminavam em unhas escuras como as de um animal. Mas o que me impressionou mais fortemente foram seus olhos, escuros como poças na montanha, obviamente inteligentes e cheios de um medo inconfundível. Ele tremia tão violentamente que seus dentes batiam, e percebi com um choque repentino que, apesar de seu tamanho imenso e pelo grosso, ele estava sofrendo terrivelmente com a exposição ao frio. Possivelmente hipotermia. Possivelmente morrendo bem ali na nossa frente. Meu Deus do céu! Dorothy sussurrou ao meu lado, sua voz mal audível. A criatura fez um som baixo e gutural em seu peito, defensivo e de aviso, claramente nos dizendo para ficarmos longe. Mas havia uma fraqueza profunda naquele aviso. Exaustão. Ele obviamente estivera viajando no pior da tempestade por horas, talvez dias, e finalmente se abrigara na única estrutura que encontrou que oferecia alguma proteção contra o frio mortal. Calma, eu disse suavemente, usando o mesmo tom gentil que aprendi para acalmar cavalos assustados e ovelhas ariscas. Não vamos te machucar. Prometo que não vamos te machucar. Dorothy olhava para a criatura com uma expressão que misturava espanto com uma preocupação genuína por seu bem-estar. Rosalie, ele está congelando até a morte bem na nossa frente. Olhe como ele está tremendo. Mal consegue se manter em pé. Era verdade. Apesar de seu tamanho tremendo e do pelo grosso que cobria seu corpo, ele estava claramente em sérios apuros. Seu corpo estava parando de funcionar. Precisamos aquecê-lo de alguma forma, eu disse com urgência. Acender um fogo aqui, trazer cobertores para ele, dar algum líquido quente se ele aceitar. Não podemos levá-lo para casa de jeito nenhum, disse Dorothy, sua natureza prática se impondo mesmo naquela situação impossível. Mesmo que quiséssemos tentar, ele é grande demais para passar pelas portas, e se entrar em pânico e tentar fugir,
A criatura fez outro som baixo, muito mais fraco desta vez, interrompendo o que quer que Dorothy estivesse prestes a dizer. Seus olhos escuros se fecharam brevemente e eu o vi balançar, quase desabando contra a parede. Ele não vai sobreviver à noite se não fizermos algo agora, eu disse com urgência desesperada. Dorothy, por favor, temos que ajudá-lo. Minha irmã olhou para a criatura tremendo no canto, depois para mim com meus olhos suplicantes e de volta para a criatura novamente. Ela estava pesando escolhas impossíveis, eu sabia, mas também conhecia seu coração. Finalmente ela assentiu uma vez, decidida. Tudo bem, vou pegar o aquecedor a querosene do galpão e aqueles cobertores de cavalo velhos que guardamos no quarto de arreios. Você fica aqui com ele. Certifique-se de que ele não desmaie completamente ou tente fugir para a tempestade antes de eu voltar. Dorothy desapareceu no caos branco da nevasca, me deixando sozinha naquele galpão escuro com uma criatura que não deveria existir fora de histórias de acampamento. Mantive distância, observando enquanto ele lutava visivelmente para permanecer consciente. Sua respiração se tornara ofegante, seu tremor constante interrompido por pausas mais longas que me preocupavam ainda mais do que o tremor. A ajuda está vindo, eu disse a ele, sem saber se ele podia entender uma única palavra, mas esperando que meu tom comunicasse o que minhas palavras talvez não conseguissem. Minha irmã foi buscar coisas para te aquecer. Apenas aguente mais um pouco. Por favor, apenas aguente. Seus olhos se abriram e focaram em meu rosto com uma clareza surpreendente. Por um longo momento que pareceu se estender pela eternidade, nós simplesmente nos olhamos através daquele espaço escuro e gelado. Naquele momento de conexão silenciosa, eu vi algo que mudou tudo. Reconhecimento. Não de mim especificamente, mas o reconhecimento de que eu estava tentando ajudá-lo, que não queria lhe fazer mal. Ele fez um som suave, quase gentil, e assentiu. Um aceno de cabeça real, um gesto humano de reconhecimento que confirmou, sem qualquer dúvida, que havia uma mente inteligente por trás daqueles olhos escuros. Ele entendia. Dorothy voltou mais rápido do que eu esperava, carregada com o aquecedor a querosene, uma braçada de cobertores de lã grossos para cavalos, uma grande garrafa térmica com sopa quente de carne e um feixe extra de lenha. Trabalhando juntas, conseguimos acender e manter o fogo no fogão a lenha antigo no canto do galpão. E depois posicionamos o aquecedor a querosene. A criatura observava cada movimento nosso, mas não fez nenhuma tentativa de fugir. Eu trouxe sopa, disse Dorothy incerta. Aproximei-me dele lentamente, estendendo o copo da garrafa térmica cheio de caldo de carne fumegante. As narinas largas da criatura se dilataram ao sentir o cheiro. Então, com uma delicadeza surpreendente, ele estendeu a mão e pegou o copo de mim. Ele bebeu todo o conteúdo em um longo gole. E eu vi um pouco da tensão desesperada deixar seus ombros enormes. Enchi o copo mais 2 vezes e ele esvaziou cada um deles. Ficamos naquele galpão por mais de 3 horas, enquanto a tempestade rugia, alimentando os fogos, trazendo mais sopa, empilhando cobertor após cobertor sobre sua forma enorme. No final da tarde, ele claramente não estava mais em perigo imediato. Quando nos movemos para sair, a criatura fez um som que nos parou. Nos viramos e o encontramos sentado mais ereto. Ele tocou o peito com uma mão enorme e emitiu um som que era claramente deliberado. Siglos. Dorothy e eu nos olhamos em choque completo. Ele estava nos dizendo seu nome. Silas, repeti cuidadosamente, tocando meu próprio peito. Rosalie, depois para minha irmã. Dorothy. O rosto da criatura mostrou algo que parecia quase alívio, como gratidão por ser reconhecido como um indivíduo. Voltaremos amanhã de manhã, Silas, disse Dorothy, sua voz mais suave do que eu a ouvia há meses. Descanse agora.
De pé no galpão de equipamentos 2 décadas depois, aquela memória permanecia tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Aquele primeiro encontro estabeleceu o padrão para tudo o que se seguiu. A confiança foi construída gradualmente. A comunicação se desenvolveu com paciência. Mas agora, com agrimensores do governo em nossa propriedade, eu me perguntava se o santuário que havíamos fornecido estava prestes a se tornar uma armadilha. E eu não tinha ideia de que em apenas 3 dias descobriríamos porque Silas realmente esteve se escondendo em nosso rancho por 20 anos. A verdade se provaria muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que havíamos imaginado. Naquela noite, esperei até bem depois da meia-noite, antes de fazer a caminhada familiar até o sistema de cavernas, onde Silas havia feito sua casa. Eu carregava minha pesada lanterna Maglite, uma mochila cheia de suprimentos e o velho rifle Remington da nossa avó, não por causa de Silas, mas por causa dos ursos negros e ocasionais pumas. A noite de outubro me envolveu, fria e clara. Eu havia percorrido aquele caminho sinuoso centenas de vezes. Conhecia cada ponto de referência tão bem quanto conhecia os cômodos da minha própria casa. A entrada do sistema de cavernas ficava escondida atrás de uma formação rochosa natural, coberta de musgo e louro da montanha. Você passaria direto por ela, sem nunca suspeitar que estava ali. Pisca a luz 3 vezes na escuridão da entrada da caverna, nosso sinal combinado. Em instantes, ouvi passos pesados se aproximando, e então Silas emergiu da escuridão para a luz do luar. Mesmo depois de 20 anos, sua aparência ainda tinha o poder de me tirar o fôlego. Ele havia envelhecido, como todos nós. Havia mais grisalhos em seu pelo, mas, com seus 2,33 metros de altura, ele continuava sendo uma presença absolutamente imponente. "Saig", eu disse baixinho, usando o apelido que tínhamos adotado. "Temos um problema sério." Ele inclinou sua cabeça maciça, um gesto que aprendi a reconhecer como atenção focada. Ao longo dos anos, desenvolvemos um sistema de comunicação que funcionava surpreendentemente bem. Silas entendia muito mais inglês do que conseguia falar e nos ensinou algumas de suas próprias vocalizações e gestos. Peguei um pequeno caderno e comecei a desenhar bonecos palito, representando homens com equipamentos, veículos e a área onde Dorothy os havia visto. Silas observou meus desenhos toscos atentamente e vi sua postura mudar imediatamente quando a compreensão surgiu. Seus ombros largos ficaram tensos, suas mãos se fecharam em punhos maciços. Mas não foi medo o que vi em sua expressão. Era outra coisa, algo que parecia quase reconhecimento. Pavor. O retorno de um velho pesadelo. "Sai, você sabe alguma coisa sobre isso?" Perguntei com urgência. "Sobre por que essas pessoas estão aqui." Ele fez um som, baixo e urgente, e gesticulou para que eu o seguisse para o interior da caverna. Isso era altamente incomum. Em 20 anos, ele raramente nos convidara para além da primeira câmara. Eu o segui por uma passagem natural estreita que se abria para uma câmara maior que eu nunca tinha visto. O feixe da minha lanterna varreu as paredes ásperas e eu congelei, perdendo o fôlego. As paredes estavam cobertas de marcações, símbolos e desenhos deliberados, feitos com propósito. Alguns pareciam antigos, esculpidos profundamente na pedra. Outros eram mais recentes, provavelmente feitos pelo próprio Silas. Eles mostravam figuras, muitas dispostas no que pareciam ser cenas ou narrativas. Algumas das figuras representavam claramente criaturas como Silas. Outras eram obviamente humanas. Mas o que fez meu sangue gelar foram os outros desenhos. Figuras semelhantes a Silas na forma, mas diferentes de maneiras que me perturbaram em um nível primitivo. Mais agressivas em sua postura, com o que pareciam ser armas nas mãos.
E em vários desenhos, essas figuras agressivas eram mostradas atacando, perseguindo e destruindo outras figuras que se pareciam com Silas. Meu Deus do céu, Sig, sussurrei. O que é tudo isso? Ele apontou para as figuras agressivas com um dedo enorme, depois fez uma série de vocalizações ásperas e guturais que eu nunca tinha ouvido antes, cheias do que soava como medo e ódio amargo. Então, ele apontou para si mesmo, depois para a entrada da caverna atrás de nós, e fez um gesto que havíamos estabelecido anos atrás, que significava se esconder ou procurar segurança. Você esteve se escondendo deles, eu disse lentamente, as peças finalmente se encaixando. Não dos humanos. Você esteve se escondendo de outros como você. É por isso que você veio para cá em 1963. Você estava fugindo deles. Silas assentiu enfaticamente. Então ele fez algo que me chocou mais do que tudo. Ele apontou para os desenhos mais novos, ilustrações toscas, mas claras, mostrando homens com equipamentos e veículos. E ao lado deles, ele havia desenhado aquelas figuras agressivas, as perigosas, trabalhando juntas em óbvia cooperação. Espere, eu disse, minha mente a mil. Você está dizendo que aqueles agrimensores lá fora, aquela gente do governo, eles estão trabalhando com essas outras criaturas? Com as agressivas das quais você tem se escondido? Outro aceno enfático. Ele se moveu para uma seção diferente da parede, onde havia desenhado um mapa rústico da região. Reconheci a geografia geral. Por todo o mapa havia marcas, símbolos que poderiam indicar territórios. A maioria deles estava riscada com grandes X. Apenas um punhado permanecia sem marcação. E percebi com crescente horror que um desses locais restantes correspondia quase exatamente aonde nosso rancho ficava. Eles estão procurando por você, eu disse, a compreensão me inundando como água fria. Eles estão procurando por você especificamente. E eles têm procurado por você há muito tempo. Silas tocou a parede gentilmente, passando sua mão maciça sobre algumas das esculturas antigas. Ele fez um som inconfundivelmente triste. Depois apontou para várias figuras agrupadas em uma das esculturas mais antigas e fez um gesto cortando a garganta. Morte. A família dele. Entendi, então, que as criaturas agressivas haviam matado sua família provavelmente décadas atrás. Ele estivera fugindo e se escondendo desde então, até que aquela tempestade de inverno em 1963 o levou quase morto para nossa propriedade. Pensávamos que o estávamos protegendo da descoberta humana. Não tínhamos ideia de que ele estava, na verdade, se escondendo de algo muito mais perigoso, algo de seu próprio mundo. Quantos deles existem? Perguntei. Ele levantou as duas mãos várias vezes, indicando um número grande demais para contar facilmente. Não apenas alguns indivíduos isolados, um grupo substancial e organizado. E eles trabalham com humanos, continuei, ainda tentando entender. Ele se moveu para outra seção de desenhos, estes mostrando trocas entre as figuras agressivas e as figuras humanas. Eles estão trocando informações, eu disse, enquanto as peças se encaixavam. Os agressivos ajudam os humanos a encontrar criaturas como você. E em troca, parei de falar, não querendo imaginar o que os humanos poderiam oferecer. Silas fez um som de confirmação. Depois apontou com urgência para a entrada da caverna, para onde os agrimensores estavam trabalhando. Ele desenhou uma linha na poeira do chão. Depois, fez um gesto indicando a passagem do tempo. Dias, talvez. Uma semana, no máximo. O que quer que estivesse vindo, estava vindo logo. Preciso mostrar tudo isso para a Dorothy, eu disse pegando meu caderno e desenhando freneticamente. Precisamos entender exatamente com o que estamos lidando. Quando terminei meus esboços, Silas me acompanhou de volta à entrada da caverna.
Antes que eu saísse para a luz do luar, ele colocou sua mão maciça gentilmente em meu ombro, um gesto de confiança e gratidão que nunca deixava de me comover profundamente. Nós vamos dar um jeito, prometi a ele novamente. Apenas fique escondido, fique seguro, espere nosso sinal. Ele assentiu lentamente, seus olhos escuros cheios de emoções que eu não conseguia ler completamente, e então desapareceu de volta na escuridão. A caminhada de volta pareceu muito mais longa, minha mente em turbilhão. Quando finalmente cheguei à casa do rancho, encontrei Dorothy esperando na cozinha com uma cafeteira de café fresco e uma expressão que me dizia que ela também tinha notícias. Rosalie, temos problemas maiores do que pensávamos, disse ela antes que eu pudesse falar. Enquanto você estava lá, peguei algo no scanner de rádio, frequências militares. Consegui ouvir algumas palavras antes de mudarem de canal. Ela me olhou com medo nos olhos. Contenção de espécime, eles disseram, e uso de força letal autorizado. Sentei-me pesadamente à mesa da cozinha. É pior do que imaginávamos, Dot. Muito pior. Silas não está se escondendo de humanos. Ele está se escondendo de outros como ele, agressivos, que caçam sua espécie há gerações. E de alguma forma, eles formaram uma aliança com elementos do governo. Peguei meu caderno e comecei a mostrar a ela os esboços. Algo que começou muito antes de qualquer uma de nós nascer, eu disse sombriamente. E algo que está prestes a explodir bem aqui em nossa propriedade. Lá fora, o vento de outubro chacoalhava o vidro nas velhas esquadrias de madeira. E em algum lugar na escuridão, movendo-se pela floresta em direção ao nosso rancho, eu sabia que os caçadores se aproximavam cada hora que passava. Tínhamos talvez dias, possivelmente apenas horas, antes que 20 anos de santuário desmoronassem de vez.